eu sou a Kelly Galinari, hoje responsável pela área de relação cliente da Citroën. Já há algum tempo a gente identificou a necessidade de fazer uma reconstrução interna com relação ao tema cliente dentro da nossa companhia. Então, o nosso principal objetivo nessa reconstrução sempre foi colocar o cliente no lugar que ele tinha que estar dentro da nossa empresa. Então, o cliente não é da área de relação cliente, o cliente não é responsabilidade de uma diretoria em específico. Dentro da nossa companhia a gente tem uma diretoria cliente, né? Mas esse não era o nosso objetivo. O objetivo era que a nossa companhia realmente se contaminasse com o tema e pudesse se envolver para que o cliente efetivamente estivesse em primeiro lugar. Então, a gente passou, acho que principalmente nos últimos 2 anos, por uma reconstrução robusta acerca desse assunto. E a gente implementou algumas coisas importantes dentro da companhia que deram tração para que isso se concretizasse nesse momento. E eu acho que uma das principais construções que a gente fez foi o que a gente chama dentro da empresa, dentro da Citroën, de Platô Client, que nada mais é do que uma reunião, um ponto de encontro diário, onde a gente organiza todo o back-office em torno do tema cliente. Então essa foi uma iniciativa da área de relação cliente, onde só as pessoas da área iam lá. Então a gente tem um painel de gestão à vista muito simples, mas onde a gente elencava quais eram os principais problemas daquele dia, quais eram os nossos clientes que tinham alguma dor e que a gente precisava ajudar. Então a gente começou ali meio solitário nessa jornada, mas a gente foi congregando a companhia e hoje o Platô Client é uma ferramenta corporativa. Então todos os dias, às 4h30 da tarde, a gente faz uma reunião de 30 minutos de pé em frente à gestão à vista. E nós temos hoje interlocutores de todas as áreas do back-office. Então garantia, área técnica, peças, pós-venda, comércio, relação cliente, B2B, todo mundo se reúne lá todos os dias, às 4h30 da tarde. A gente teve um ganho, mas um ganho absurdo em termos de qualidade no atendimento ao cliente depois que a gente começou a fazer isso. O Platô Client tem 1 ano e meio, mais ou menos, ele começou em janeiro de 2017, mas ele se tornou muito poderoso. O nosso tempo de resolução caiu bruscamente e a gente tem 2 objetivos assim com essa principal ferramenta aqui. Não é só resolver o problema do cliente que sobe no Platô Client, que está lá e a gente precisa ajudar de qualquer forma, mas a gente faz essa reunião diária todos os dias e todas as sextas-feiras às 8h30 da manhã, também é um ritual. A gente congrega toda a diretoria da empresa. Então durante a semana a gente tem os nossos middle manager trabalhando pontualmente nos casos dos clientes, e às sextas-feiras, todas as sextas, 8h30, a diretoria se reúne, a gente faz um resumo da semana e ali a gente não trabalha pontual, mas a gente trabalha processo. Então durante a semana a gente resolve o problema do nosso cliente e às sextas-feiras com a diretoria a gente fala dos processos que estão ofendendo o nosso cliente. E a gente ganhou em tempo. Então o Platô Diário, ele deu pra gente uma tração, companhia muito importante para que a gente baixasse o tempo de resolução dos nossos clientes. E esses nossos rituais do Platô Client às sextas-feiras fez com que a gente movimentasse a empresa em prol do cliente. Então processos que ofendem o cliente a gente não admite, a gente precisa mudar. A gente diminuiu, a gente apresentou isso ontem na convenção, inclusive, a gente reduziu 70% de entrada de reclamações do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre de 2018. Porque a gente entende que a gente tem que ajudar o nosso cliente quando ele tem um problema, mas a gente entende que a organização, em termos de processo, precisa se mobilizar. Então foi essa ponte, usando a voz do nosso cliente, mudando o processo, a gente teve uma redução brusca em termos de volumetria, né? Então esse é um movimento, essa foi a reconstrução que a gente fez para pegar o cliente, que é o nosso bem maior, e colocar no lugar onde ele tinha que ficar. A Citroën, ela tem como mensagem o Inspired by You, né? Então, a gente age de acordo com cada cliente.
o Platô Clientes reflete nisso. Então, quando a gente vai lá, a gente discute do senhor Paulo, da dona Maria, a gente fala de cada cliente, é assim que a gente se comporta. E o lançamento daquele aplicativo nada mais é do que isso. Então, a gente quer moldar, por exemplo, a nossa oferta de seguro mediante a dirigibilidade de cada cliente. Então, mediante a sua dirigibilidade, você vai somando pontos, foi isso que foi explicado, e ali você vai juntando bônus para fazer as suas renovações de seguro. Está totalmente conectado com o que a Citroën é e com a mensagem principal do Inspire by You que ela passa para os nossos clientes.